Fala, meus queridos alunos do nono ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa segunda aula. Bom, pessoal, a gente tem visto aí no capítulo 1, né, na primeira unidade aí, que a arte está presente no nosso cotidiano, tá? A gente discutiu a aula passada em relação à tecnologia na arte em design, né? A gente viu a questão da risografia, da serigrafia, né? Dos mimeógrafos, enfim. Então vamos falar um pouquinho mais hoje sobre as tecnologias de impressão. Então, em um contexto de produção de imagens em múltiplas mídias dos tradicionais veículos impressos como jornais e revistas, até a rede mundial de computadores e as suas diversas plataformas de autoexpressão, como blogs e as redes sociais que vocês tanto conhecem, é difícil imaginar um mundo em que cada imagem seja única. Então, é evidente que a reprodução de imagens é uma coisa extremamente importante até hoje, né? Nos compartilhamentos, por exemplo, que vocês fazem de conteúdos. Isso é uma espécie de impressão, né? No entanto, antes do século XV, as imagens não eram apenas únicas, mas raras. Em geral, eram encontradas em locais a que poucos tinham acesso. Bom, naquela época poucos, vamos dizer assim, sabiam escrever, na verdade, né? Os que sabiam escrever eram mais as pessoas voltadas às religiões, né? Do clero. E então eles se dedicavam muito nas escrituras sagradas, né? E eram realmente verdadeiras obras de arte, tá? Então os manuscritos e suas iluminuras são exemplos da dificuldade e da restrição na difusão de conteúdos pela sua lenta e meticulosa produção. Meticulosa é minuciosa, né? A gente entende como iluminura a questão do que era um tipo de pintura decorativa aplicada às letras iniciais dos pergaminhos medievais, né? Principalmente na questão, como eu falei, da replicação da palavra de Deus na Bíblia, nos livros sagrados. Então esse termo, né, iluminura, aplica-se igualmente ao conjunto de elementos decorativos, então todo o conjunto de elemento decorativo no livro, e representações imagéticas, quer dizer, imaginárias, executadas nesses manuscritos que eram produzidos, como eu disse, principalmente nos conventos, né, e abadias. Para quem não sabe, a abadia é uma comunidade monástica, vamos dizer assim, cristã, católica, sob, no caso, a tutela de um abade ou de uma abadesa, que a dirige com a dignidade de um pai espiritual da comunidade, vamos dizer assim, na Idade Média, tá? Na Idade Média. A tecnologia da gravura, que surgiu pela primeira vez por volta de 1400, viabilizou a produção de inúmeras imagens essencialmente idênticas, a partir de uma única matriz de madeira ou metal esculpida, porque as iluminuras eram feitas à mão, era um trabalho totalmente artesanal. Com o advento das matrizes de madeira ou de metal esculpidas, era sim possível fazer imagens idênticas em produção em larga escala. Quando essa invenção avançou pela introdução do tipo móvel, né, foi possível o surgimento dos primeiros livros
impressos em meados do século XV. Então, antigamente havia livros antes do século XV, sim, mas eram todos escritos à mão. A partir do século XV, aí sim, né, com uma produção, uma certa produção móvel, vamos dizer assim, né, de impressão, aí sim foi possível gerar livros idênticos, gerando uma transformação radical proporcionada pelo aumento das possibilidades de disseminação de conhecimento e de ideias. Bom, pessoal, nessa imagem aí que a apostila nos sugere que analisemos, é praticamente uma obra de arte. Isso aí é feito à mão, gente. Tá? Isso aí é um trabalho artesanal, uma iluminura. Tá? É um livro manuscrito, feito por um escriba, tá? E iluminador, né? Quem produz iluminuras era chamado de iluminador medieval. No caso, o escriba, ou chamado de escrivão também, era aquele que na antiguidade e também durante a Idade Média dominava a escrita e a usava para redigir as leis da sua região, a mando do seu governante, e as normas de uma determinada religião, tá? Antes da invenção da prensa móvel, né? Ou somente é um dispositivo, né, que aplica pressão numa superfície com tinta, né, transferindo-a para uma superfície de impressão, geralmente papel ou tecido, né? Enfim, também o escriba, ele podia exercer as funções de contador, de secretário, de copista, de arquivista. Na antiguidade, os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Ele era como se fosse o computador, vamos dizer assim, daquela época, né? Agora, como pouquíssimas pessoas dominavam a arte da escrita, então os escribas, eles possuíam naquela época um grande destaque social. E essa iluminura aí, ó, é uma página apenas de um livro, né? Digitalizado, evidentemente, hoje em dia está tudo digitalizado, e está no Royal MS, tá? 14, volume 1, da British Library, e foi feito no final do século XV, finalzinho do século XV. Esses manuscritos eram conhecidos como os manuscritos reais, que são uma das coleções fechadas, tá? Dessa biblioteca britânica. Quando a gente fala coleções fechadas, que não há mais um material novo, né, a ser acrescentado. Então, constituindo aí em cerca de 2.000 manuscritos coletados pelos soberanos da Inglaterra e, evidentemente, entregue ao Museu Britânico. Bom, já essa outra imagem é a matriz de ilustração em xilogravura, tá? É uma xilogravura, é uma escavação em madeira, né? Foi feita em madeira. Essa xilogravura data aproximadamente a feitura dessa matriz aí de 1600 a 1650. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a xilogravura, né? Não, xilogravura é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado, sendo um processo muito parecido com um carimbo,
que vocês conhecem. Então é uma técnica em que se entalha na madeira com a ajuda de um instrumento cortante, né, a figura ou a forma que gira, que forma a matriz, né, que se pretende imprimir. Então, após esse procedimento, né, de talhar a madeira, usa-se um rolo de borracha embebida aí em tinta, tocando só as partes elevadas, em alto relevo, do entalhe da madeira. O final do processo é a impressão em alto relevo, em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando, no caso, a figura que se queria imprimir. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.